peça que o Espírito Santo fale com você nessa noite. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, a Deus nós te louvamos e agradecemos. Oramos, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, que palavras naturais nos dê revelação da Tua verdade. Em o nome do Senhor Jesus. Quantos dão glória a Deus? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, eu não sei se você sabe, mas você foi separado para um propósito. Poucas pessoas falam, mas até o amém é difícil, né? Fala amém, amém, amém. Parece que está um eco na igreja, né? Então, fala a pessoa do lado, você foi separado por um propósito. E é interessante que quando Deus fez o homem, o propósito de Deus maior era ter relacionamento com o homem. Está lá Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles falam, façamos o homem, a imagem, a nossa semelhança, porque eles queriam, falar, o que nós temos aqui, a divindade, nós precisamos compartilhar isso. Então Deus sonhou com o homem, sonhou com os filhos, e assim Deus o fez. E durante um tempo, Deus fez o homem, fez a mulher. E é interessante que tudo que nós vemos aqui, Deus fez em 5 dias. No 6º dia Ele fez o homem, e no 7º Ele descansou, Ele desfrutou do homem. Então nós fomos feitos para vivermos no descanso, no deleite. Deus fez o homem e colocou no jardim do Éden. Jardim do Éden é jardim de prazeres, jardim de delícias, ou seja, nós fomos feitos para desfrutarmos da presença de Deus. Agora é interessante que isso aconteceu durante um tempo, mas depois que o pecado entrou, Deus ama o homem, mas Ele não pode conviver com o pecado, e ali Deus se afastou. E aí nós vemos aí, desde então, só as coisas piorando, até que, e aí então nosso destino já estávamos condenados. Mas aí, lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí então Deus envia Jesus. E se hoje nós estamos aqui, é porque um dia Jesus morreu naquela cruz por nós. Mas a grande questão é que agora o homem ele nasce com a natureza do pecado. Então talvez muitos de nós vivemos muito tempo afastados de Deus, muito tempo lambuzado com os pecados e aquilo que o mundo oferece. E a boa notícia é que quando nós nos achegamos a Deus, tudo isso é transformado e mudado. Aleluia. Botaram uma musiquinha no fundo, falei, tá ruim, André. A irmã falou, falar no microfone. Falar, senão a irmã vai ficar magoada ali, que outro dia eu falei, essa música está meio fúnebre. O negócio. Oh Deus. Mas enfim, volta para cá. Mas depois que o pecado entrou, o que acontece? Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Essa é a grande verdade. Então Jesus ele vem para trazer uma novidade de vida. Só que a grande questão é que muitas vezes as pessoas, elas não conhecem o Senhor, e elas vivem ainda, não sabem quem são. Então lá em Gênesis, Deus criou o homem para governar, criou o homem para multiplicar, para ter domínio ele sobre a terra, sobre as coisas. Isso é maravilhoso. Mas depois o pecado distorceu isso. Mas olha o que a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro, um texto muito conhecido, faz tempo que eu não falo, 1 Pedro 2,9.
Olha o que o texto diz, olha o que a palavra diz a respeito da sua identidade, quem você é. Deus te chamou por conta de um propósito, mas muitas vezes você fala, mas que propósito é esse? Eu nem sei quem eu sou, eu nem sei o que eu fazer, como não fazer. Você acha que você não é capaz? Mas olha o que a Bíblia diz a teu respeito. Diz assim, 1 Pedro 2,9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, antes você vivia em trevas, mas uma vez que você aceitou o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, o que acontece? Agora ele simplesmente, como o texto diz, daquele que vos chamou das trevas, ou seja, te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes você vivia em trevas, mas agora a luz de Deus te alcançou, o Senhor te alcançou. E como isso é poderoso. Então veja, nós fomos eleitos como povo dele, sendo iguais a eles para falarmos dele. Uma vez que você entende agora que você faz parte da realeza, uma vez que você entende agora que você é alguém nobre, você nunca vai ver um rei. Nós aqui não somos um país monarca, mas se você pega lá os príncipes que vêm dessa realeza, você não vai ver eles andando de qualquer forma e falando de qualquer forma. Por quê? Porque eles são nobres. Há uma nobreza neles, no falar, no se portar, no se vestir, no sentar. Eles não fazem parte da plebe, porque eles são nobres, e foi exatamente isso que aconteceu conosco. Nós também não fazemos parte dessa nobreza, nós não éramos esses reis e sacerdotes, mas uma vez que nós aceitamos o Senhor Jesus, nós simplesmente fomos ali teletransportados das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, e agora nós somos nobres. Agora nós temos uma nova forma de falar. Agora nós temos um propósito de vida. Como estão compreendendo? E como isso é extraordinário. Só que, muitas vezes as pessoas vivem no mundo hoje sem ter uma identidade, sem saber que são nobres. Muitas pessoas ainda não conheceram o Senhor Jesus. E é até compreensível por elas não conhecer o Senhor Jesus, mas às vezes muitas pessoas que estão dentro da igreja ainda não descobriram, ainda não tiveram essa revelação dessa nobreza. E aí elas vivem de uma forma muito aquém. Muito aquém. Elas podem desfrutar de todo o reino, mas muitas vezes estão vivendo ali de migalhas. De pouquinho em pouquinho, quando na verdade o seu pai é o rei. Agora você tem todo acesso a desfrutar e se deleitar. Sabe, eu fico impressionado quando filhos que se sentem amados, eles chegam para os pais, porque eles se sentem amados, eles pedem na maior cara de pau. Eles acabaram de errar, eles chegam e falam, pai, mas você pode fazer isso? São pessoas que se sentem amadas, elas são livres para falar e não estão preocupados. Oh Deus, vou contar uma história engraçada aqui. Muito tempo atrás, assim que eu casei, um pouquinho depois, tinha uma pessoa que trabalhava conosco, e ela era muito engraçada. Ela sempre chegava atrasada. Um dia ela chegou, era 11 horas da manhã, e eu morava num apartamento antigo. Sabe quando tem aquela porta com a janelinha? Quantos sabem dessas portas aí? Não é possível. Os mais novos não, mas os antigos não sabem. Um dia ela abriu, a gente abriu assim, Ela falou assim, pelo menos eu vim, Abre logo que eu quero trabalhar. Então ela era muito livre nesse sentido. E eu sempre estava ali, aconselhando ela e falando algumas coisas. E certa vez eu tinha ganhado uma camisa de um discípulo, e era uma camisa assim que eu gostava muito. Então eu usava ela de vez em quando. Quando tinha algo assim, eu usava. Aí um dia eu lembro que eu numa empresa, num laboratório, eu coloquei ela.
Eu, mania, né? Falei, amor, tá bom? Ela falou assim, você não olhou suas costas não, né? Falei, não. Ela falou, acho melhor você olhar. A camisa azul marinho, né? Porque eu olhei, lembrei, tinha um negócio. Eu falei, amor, parece que tem uma manchinha aqui. Ele falou, parece que tem, mas não dá para reparar. Mas se você olhar suas costas... Aí eu olhei assim, a hora que eu virei assim, tudo manchado assim. Enfim, falei, bom, vou conversar com ela, né? Aí, outra semana ela veio, conversar com ela. Aí, ela acabou de trabalhar, falou, o Sérgio quer conversar com você. Aí eu fui conversar com ela. Falei, minha irmã, deixa eu te falar. Eu vi lá que você manchou a roupa, não tem problema, essas coisas acontecem. Falou, o problema é que você passou e colocou no guarda-roupa. Eu quase, se a minha esposa não está em casa, eu saí com ela com as costas toda manchada. Eu falei, então não tem problema você errar, todos nós erramos. O problema é você não assumir o seu erro. Então você precisa aprender a assumir o seu erro. Então se isso acontecer, você me avisa, eu separo. Né? Ela falou, eu entendi. Mas agora que eu percebi que você vai me mandar embora, será que você pode me dar um aumento? E eu fiquei pensando, ela se sente bem aqui em casa, se sente amada, por quê? Livre, pediu na maior cara de pau, acabou de tomar bronca, e pediu na maior cara de pau. Eu falei, está parecendo meus filhos, se sente amado. Então veja, eu estou dando um exemplo aqui, que quando você se sente amado, você é livre, nós somos livres, para falar, para expor, livre, o que é isso? Se sente amado. Agora, muitas vezes, quando não se sente amado, aí é mais complicado. Amém? Então, veja, hoje nós vemos um mundo onde as pessoas, elas, por conta do pecado e da forma que o mundo vem vivendo, muitos não se sentem mais amados por Deus. E aquilo que o mundo tem ensinado e introjetado dentro das pessoas, dentro das nossas crianças, dos nossos jovens e de muitos adultos, aquilo que o mundo tem introjetado tem mudado a forma de pensar e de ser e de viver com essa nobreza que Deus colocou em nós. Então veja, esses dias eu ouvi algumas coisas que não condiz nada com a palavra de Deus, mas tem se tornado cada vez mais consolidado no mundo. E muitas vezes vem se consolidando aos poucos, muitas vezes dentro da igreja, porque as pessoas não sabem muitas vezes a verdade da palavra, ou pelo menos vão colocando de escanteio, vão empurrando ali, falando, não, então deixa eu dar um exemplo aqui. Hoje, as pessoas, eu vejo, é muito comum você ver pessoas não querer ter filhos, casais que abrem mão de ter filhos, ou quando tem, quer ter apenas um. Então, um tempo atrás, eu vi de um amigo meu, ele falou, não, mas já tive um. Então, eu falei, mas por que você não tem um segundo? É bom ter um segundo. Ele falou, não, mas aí dá muita despesa. Fiquei pensando, falei, mas e a alegria que o filho dá? Depois eu fiz uma pregação para ele à parte, que não vem ao caso. Mas veja, quando alguém fala isso, ele está dizendo o seguinte, que quem determina quem ele tem filho, não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala para multiplicar. Mas agora mamon, a palavra de Deus diz que a única coisa que se equipara a Deus são as riquezas. E algumas traduções diz mamon, que é um espírito. Aí veja, as pessoas, é mamon que está governando. Porque está falando, não, o filho dá despesa, você não pode ter. E aí o mundo ele vem se adequando. Alguns agora nem filho querem ter, porque agora se tornaram mães de pet. Já sou mãe de pet. Você abre o Insta, está lá, mãe de pet. E eu fico pensando, conheço pessoas que são mãe de pet, e eu penso que o mundo ele veio literalmente para escravizar. E a cada passar de década, tem se tornado uma aceleração, porque eu não sei, mas lá de onde eu venho de Pirituba, cachorro era cachorro. Você saía, o cachorro ficava em casa, no quintal. Mas hoje os cachorros não podem ficar sozinhos, porque é o bebê.
Depressão. Cachorro em depressão. Já ouviram isso ou só eu que ouvi? De um primo meu falou, não, eu preciso levar meu cachorro pro ofurô, que ele está estressado. Falei, meu Deus, minha mãe nunca me levou, nem para fazer massagem. Aliás, minha mãe fazia massagem de Havaianas. Na verdade, de cinto, do que ela encontrava na frente, mas isso é outra história. Se estiver gravando, mãe. Está ouvindo? Minha mãe? Então veja. Esses dias meu cunhado postou no grupo, né? A fake news. Aí tem uma mulher, pode sair, não vou fazer nada, só que ela está com a cinta na mão. Falei, esse fake news eu conheço. Então veja, queridos, vê que como vai distorcendo muitas vezes a identidade. Sem perceber. As pessoas elas vão se adequando. Não, agora eu sou mãe de pet. Então, porque mãe de pet, agora não pode sair. Não pode ir mais na casa do outro. Eu vou, mas tem que levar o cachorro. Veja como vai distorcendo. Eu estou dando um exemplo aqui que tem acontecido muito. Mas vai distorcendo a mentalidade, ela vai entrando aos poucos, ao invés da população, muitas vezes até pessoas no meio evangélico. Renovar com a palavra de Deus é o mundo que vai o quê? Moldando. O mundo vai moldando, sem perceber. É bonitinho, todo mundo tem um pet, vou ter um pet. Tem problema ter cachorro? Sempre tive cachorro. Gato, enfim. Mas nunca me tornei refém deles. Nunca. Tinha liberdade. Agora veja, Cristo nos libertou para que nós fôssemos livres. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas muitas pessoas conheceram a verdade e agora estão presas com acessórios do mundo. Estou dando exemplo aqui de pet, mas muitos ficam presos em vício. E tantas outras coisas mais. Então veja. Eu vi uma outra coisa esses dias também. A pessoa veio contar, falou, pastor, eu vi um absurdo. E eu falei, verdadeiramente, isso é um absurdo. Ele falou, olha, esses dias, né, um pastor do conhecido meu lá falou que não precisa mais da igreja para congregar, que nós podíamos congregar através da internet. Sabe, nada contra você ouvir palavras na internet. Veja que tudo que Deus faz, o diabo distorceu. Tudo. A internet, com a finalidade correta, ela é bênção demais. Mas o diabo, ele pega aquilo que é para ser bênção, para agilizar, muitas vezes, coisas de trabalho, ou até para você abençoar através da palavra de Deus, e o diabo simplesmente, ele distorce. E eu falei, verdadeiramente, nós estamos nos últimos tempos. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos tempos irão ter que falsos profetas. Como é que alguém fala que você pode congregar sem ter comunhão, sem ter relacionamento? Explica para mim. É impossível. E a pessoa estava debatendo com essa daí e falou, não, mas ela debateu comigo, diz que é possível. Diz que é possível. E eu falei, não é possível. Alguns falam, pastor, lógico que é possível. Então veja que a mentalidade ela vai se transformando. Eu falei para o irmão assim, a próxima vez você fala para ele, então é o seguinte, casa com o seu marido só por internet. Tem relação só por internet, beija só por internet. Quantos estão compreendendo? Não tem como, porque Deus nos fez para nós termos o quê? Relacionamento. Então veja, queridos, só que à medida que vai passando, as coisas, as pessoas não vão entendendo os problemas, muitas vezes, e aí muitos vão se afastando, falando, não posso congregar através de casa, eu posso ter através de casa, e tudo isso é artimanha do diabo para te afastar, e a consequência disso que vem são os problemas. Por quê? Pastor, mas na pandemia estava mais gostosinho, né? A gente estava ouvindo o pastor de casa, comendo pipoca, largando a palavra no meio, né? Até a cozinha pegar uma Coca-Cola. Quem está dando risada testificou.
Então veja. O pastor está falando, essa parte não é importante. Ia lá na cozinha, pegava a Coca-Cola, aí já falava, tocava, olhava o WhatsApp. Veja, é tudo distração. E a coisa, se você não ficar atento, a tendência é piorar cada vez mais. Porque nós estamos nos últimos tempos. Pastor, mas de onde vem todos esses problemas? Deixa eu ler aqui, de onde vem muitas vezes os problemas. Lá em Tiago 4, vamos ler a partir do verso 1. Porque muitas vezes o que acontece, irmão? Você está vivendo com... As pessoas vão cada vez mais se afastando da palavra de Deus para cada vez mais satisfazer a própria carne. Essa é a verdade. Então, quando alguém fala que não precisa mais ir para a igreja para congregar, o que ela está querendo? Um conforto, a própria carne. A carne dela diz, não, mas hoje está frio, amanhã está muito calor, depois vai estar muito alguma coisa, quero ficar na minha casa. E cada vez mais vai se afastando. Essa é a estratégia do diabo. Né? É desgarrar. A palavra de Deus diz que o diabo, ele ruge, né, como um leão, esperando alguém desgarrar para lhe prender. É só você ver lá o National Geographic, você vê lá um monte de zebrinha correndo para lá e para cá, aquela que desgarra do bolo lá se torna um almoço. Então essa é a estratégia do diabo, é sempre trazendo o quê? A sua carne no conforto para te afastar, para te pegar. Então veja, vamos ler aqui. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então diz aqui que as guerras, as contendas, tudo tem uma procedência da nossa própria carne. São atitudes e comportamentos e decisões que nós tomamos. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes porque não pedes. Pedes e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, e com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo nobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o riso em pranto, e a vossa alegria e tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Sabe, queridos, esse texto diz claramente que muitas vezes, né, as guerras, as confusões, que muitas vezes nós mesmos decisões que nós vamos tomando, tudo procede. Certa vez eu estava conversando, eu estou com uma dificuldade financeira, e blá, blá, blá. Mas quando você vai ver, são decisões que ele tomou em benefício da sua própria carne. Ele falou, o meu vizinho trocou o carro, eu preciso trocar também. O cara não tem condições, mas ele vê a parcela. Acho que era de São Caetano, Casas Bahia, vê a prestação. E aí o cara toma uma decisão por conta de uma prestação. Ele não percebe que ele vai pagar 3 vezes o valor do carro. Mas depois que ele pagou, está cansado, ele fala, não, mas o problema não é o carro. Aquilo que ele pagou, ele está pagando 3 vezes mais, e o carro vale metade do que ele pagou no começo. Então são atitudes e decisões que ele foi tomando por impulso, que por conta da sua carne, que vai desembocando uma série de guerras. E aquilo que era para satisfazer a carne, desembocou numa dificuldade financeira, que agora, por conta da dificuldade financeira, gerou um problema no casamento, e porque gerou um problema no casamento, agora está com problema com os filhos, a casa não vai bem. Então sempre que está falando que tem uma raiz, muitas vezes. E é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Então veja,
E aí fala, porque pedimos mal. Sabe, porque quando você entende o propósito de Deus, você não vive mais em função da sua própria vida. E aí você busca o reino. Por que você busca o reino? As demais coisas, elas são acrescentadas. Então eu vejo muitas pessoas trabalhando, se esforçando, mas não sai do lugar. Entra ano, sai ano, e o filme é o mesmo. Alguns falam, pastor, minha vida parece um déjà vu. Quer falar mais chique? Por quê? É a mesma cena, vem os flashes, é o mesmo cenário. Agora veja, não entendeu ainda que você faz parte de uma nobreza. Não entendeu ainda que Deus falou, você é raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então você não pode andar como o mundo anda, querendo as mesmas coisas que o mundo. Pastor, tem problema em ter carro zero? É evidente que não. Aliás, Deus quer que você tenha, Deus quer que você prospere. Mas isso acontece quando você renova a sua mente. Isso acontece quando você entende que tem um propósito maior do que você se mostrar para os outros. É quando você fala, não, entendi o reino agora, eu quero servir o reino. E aí você renova a sua mente. Então veja, queridos, muitas vezes eu vejo pessoas andando em círculo, quando na verdade deveriam estar desfrutando de um casamento exitoso, desfrutando dos filhos, desfrutando de uma prosperidade, desfrutando de uma multiplicação, se alegrando. O evangelho é para ter prazer. Falar, pastor, mas eu vou lá por obrigação, é só para não ficar com peso na consciência. Tem algo errado. Tem algo errado. Na verdade, Deus nos chamou para nós termos prazer, isso não mudou. Isso não mudou. Sabe, uma das coisas que mais me alegra são os filhos, tanto naturais quanto os espirituais. É quando você vê um líder falando, pastor, eu estou lá. Esse dia o líder falou, pastor, eu estou com um problema, porque a pastora não para de encher e está faltando líder de treinamento. Eu falei, pois é, irmão, você orou para encher, agora é hora para ter um líder em treinamento. Enfim, quando meu filho chegou esses dias, época de prova, pai, tirei tanto e tal. Você se alegra, não tem como. Não tem como. Então Deus ele tem uma santa expectativa em mim e você, de nós chegarmos aos braços dele e falar, papai, eis-me aqui. Pastor, mas eu só faço coisa errada. Deixa eu te falar, não tem problema. O problema é você estar longe do pai. Esse é o problema. Você já viu criança, quando você dá um papel e caneta para ele, e um lápis para ele, o que ele faz? Ele pega, ele faz um risco. Aquele risco não tem nenhum formato. Muitas vezes você nem entende o que tem naquele risco. Mas o que o filho faz? Ele sai correndo e te mostra. Papai, mamãe, olha o que eu fiz. Você falou, meu filho, que lindo. Você tem prazer. Você nem sabe que ele fez direito, ele nem sabe que está fazendo direito. Mas o pai tem prazer em estar na presença do filho. Tem prazer. Mas muitas vezes, o mundo ele vem introjetando para cada vez mais nós estarmos longe do corpo, longe do pai, cada vez mais. Então nós temos que estar muito atentos se os nossos comportamentos e atitudes não nos têm nos afastado do corpo, não nos têm afastado dessa presença do pai. E eu sempre falo, não tem outra forma de você estar mais conectado ao corpo quando você está vinculado ao corpo, quando você está conectado ao corpo, quando você está apaixonado. Eu nunca vi um apaixonado querer estar longe, nunca vi. Eu nunca vi um apaixonado pelo noivo ou pela noiva querer ficar longe, muito pelo contrário. O apaixonado, ele sempre quer estar próximo. Sempre quer estar próximo. Ele sempre está à disposição de servir o noivo ou a noiva. Sempre, qualquer horário, qualquer momento. O cara, opa, estou aqui. Ele sempre está investindo, sempre, constantemente. Por quê? Porque ele é movido e inspirado por uma paixão.
Então, queridos, sabe, pastor, eu queria estar mais envolvido, como eu faço com isso? Comece a servir. Sempre falo, quer se conectar? Comece a servir. Sabe, eu me lembro quando eu cheguei na igreja, eu tinha uma mentalidade que eu não servia ninguém. Pastor, como você dá esse testemunho? Isso não é um testemunho, é um testemunho, né? Mas é verdade, eu não conhecia a palavra. Eu cheguei, eu achava que todos tinham que me servir. Mas à medida que a palavra de Deus foi andando, eu fui caminhando com os irmãos, eu era tão servido. Falei, nossa, mas não fiz nada, o irmão está me servindo. Ia me constrangendo. Até o quê? Que a palavra entrou, eu tive uma experiência com Deus verdadeira, e as coisas foram... E como eu comecei? Servindo. E hoje você faz o quê? Eu continuo servindo. E amanhã você vai fazer o quê? Eu vou continuar servindo. Sabe, então quando você está conectado, sabe, veja os irmãos aqui do louvor. Hoje eu estava aqui, hoje minha esposa que ministrou no louvor, geralmente é a Dani, mas enfim. E eu vim trazer minha esposa, eu estava aqui com o pessoal do louvor, sabe, estava todo mundo em casa, o pessoal do louvor estava aqui ensaiando, estava fazendo o quê? Servindo, muito antes, para que nós pudéssemos adorar a Deus. Como estão compreendendo? Sabe, algumas irmãs não estão aqui, por quê? Porque elas estão servindo kids, estão envolvidas. Então Jesus, ele se esvaziou das suas prerrogativas divinas para servir a mim e a você. Para servir a mim e a você. Então, veja, ele começou lá instruindo, ensinando, mas ele começou a servir os discípulos ali. Servindo como? Ensinando, instruindo, fazendo. Servindo em qualquer momento. Ele sabia que ele ia ser traído. O que ele fez? Continuou servindo. Por quê? Porque a identidade dele servir não dependia da resposta do outro. Dá para entender isso daí? Muitas vezes as pessoas deixam de servir ou deixam de se relacionar com o outro, falam, pastor, mas você não sabe o que ele fez comigo. Tá, minha preocupação não é o que ele fez com você, é o que você vai fazer com a sua identidade. Porque Judas, ele sabia que Judas ia trair ele, ele permaneceu servindo. Por quê? Porque ele era alguém nobre, ele não era afetado por uma questão que o outro errou. Então a resposta dele não dependia do erro do outro. E muitas vezes as pessoas falam que essa geração mimimi, pois é, você não pode fazer parte dessa geração, porque você faz parte de um reino de reis e sacerdotes. Então não importa qual tenha sido a resposta do outro, a sua nobreza ela não é afetada, a sua identidade não pode ser afetada, não pode. Esses dias eu... pastor, ele falou isso de mim, eu fiquei ofendido. Eu falei, pois é, e se ele tivesse falado que você era homem, você tinha ficado ofendido? Ele falou, não, aí não, né, pastor? Eu falei, pois é, então se você ofendeu, tem alguma coisa aí que você precisa resolver. Então, queridos, não tem jeito, a sua identidade vai determinar o seu posicionamento diante de circunstâncias. A sua identidade em Cristo, não importa o que o seu cônjuge fez, a sua postura de amar o seu cônjuge vai determinar o casamento que você vai ter. Pastor, mas você não conhece a minha esposa. Pastor, você não conhece o meu esposo. Pois é, já falei muito isso para o meu pastor também. Eu sei como é. Porque a gente sempre acha que o nosso é o pior. Mentira. A questão não é se o outro é o pior, a questão é se você é o melhor para ele. Essa é a questão. Não tem a ver com o que o outro faz, mas tem a ver com o que você faz. Eu sempre falo, quer resolver 50% do seu casamento? Lá eu quero, pastor, então muda você. 50% está resolvido, o restante vai ser alinhado. Pastor, você não entendeu nada. Eu falo, é você que não entendeu. Então veja, queridos, deixa eu dar eu nem ia falar todas essas coisas, o texto não era o que eu queria falar. Então veja, quando você entende dessa nobreza que Deus te chamou, e se fala, não preciso me conectar, como que é as formas de você conectar? A primeira forma é fazendo o que Jesus fez, é servindo. A forma que você serve, você acaba influenciando pessoas.
Eu lembro que eu cheguei através de uma célula e eu achava, né, tinha um cara que falava legal lá, não conhecia nada da palavra de Deus, mas o anfitrião ganhou meu coração. Por quê? Porque aquele anfitrião decidiu me servir. Chegavam no final, não queria comer nada. E aí ele fez uma pergunta para mim: percebo que você não come nada aqui. Eu falei: sou meio enjoado, tá, mas você não gosta de nada? Também. Mas eu peguei e falei assim para ele: vou falar um negócio que não tem aqui, né? Eu falei: assim, à noite eu tomo um sorvete. Eu falei: não tem sorvete, o cara vai. Eu não queria conversar com ele direito. O que aconteceu? Na próxima célula eu chego lá, tal, não sei o que, ele me chama e fala: vem cá que eu tenho um negócio especial para você. Foi na geladeira, foi lá, pegou um sorvete. Eu falei: nossa, me senti amado. Quantos estão compreendendo? Ele decidiu me servir. E quando você decide servir em amor, você constrange as pessoas. E como é precioso isso. Deixa eu dar uma dica para você. Uma vez, Paula, mas eu contei uma história assim, a irmã me chamou para comer na casa dela. E ela falou: pastor, eu sei que você gosta de sorvete, eu comprei um sorvete para você. E ela veio com um potinho: passas ao rum. Na hora que eu li assim: passas ao ruim. Foi, deu ruim. É um sorvete que eu não gosto muito, então fica a dica. Nem de nozes. Então veja, queridos. Então quando você entende que Deus te chamou para liderar, a sua forma de mudar, a sua mentalidade muda. Mas o que acontece? Lá em Gênesis, Deus fala que Ele chamou e deu governo para você, deu governo ao homem. Mas muitas vezes, por conta da sua identidade, você não entende que você faz parte de uma nobreza, você fala: não, Deus deve ter chamado o outro, não a mim. Deus chamou o meu líder já está liderando, então deixa ele lá. Chamou o líder, chamou o pastor, mas eu não. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Por conta da mentalidade de não liderar, esse é o maior problema. Vou abrir um parênteses aqui, especificamente na vida dos homens. Um homem que pensa dessa forma, pode ter certeza, quem pilota a nave da casa é a mulher. Pode ter certeza. Fala: pastor, você está bravo hoje, né? Hoje eu estou mais ou menos, irmãos. Os visitantes me perdoem. Mas acredite que eu estou falando. Deus deu governo ao homem. Todas as vezes que você sai dessa posição, porque você não assume aquilo que a palavra de Deus diz, irmãos, vai dar problema no seu casamento. Sua mulher vai ficar insatisfeita. Pastor, é difícil dominar a minha mulher. Ué, só porque é difícil você vai se tornar um banana? Então, a resposta dela não tem a ver com a sua identidade. Está parecendo o culto dos homens hoje, hein? Quantos estão compreendendo? Então, queridos, não tem jeito. Deus te chamou para governar, para exercer esse governo, para liderar. Mas todas as vezes que você abre mão, vai dar confusão. Vai dar ruim. Ah, pastor, mas às vezes eu deixo ela fazer alguma coisinha ou outra para não entrar justamente na confusão. Pois é, você tem esse casamento mais ou menos por conta disso. Você não prospera por conta disso. Você não avança por conta dessas coisas. Quantos estão compreendendo? Aleluia, irmão, ficou fraco agora, hein, irmãos? Aleluia. Então veja, o que é liderar, pastor? O que é liderar? Sabe, o mundo, as definições de administração, resumida de uma forma bem, é influenciar pessoas. E é impressionante como o mundo tem acelerado nessa liderança mundana. E hoje, como tudo é digital, nós vemos o quê? É assim que chama? Influenciadores digital. O que você é? Eu sou influencer digital e mãe de pet, pai de pet. Ah, pelo amor de Deus. Mas veja, e eu fico vendo essas coisas, eu fico pensando, cadê o influencer cristão digital? São poucos.
São poucos. Então veja que é final dos tempos, o mundo, ele tem destruído a identidade das nossas crianças. Tem destruído a identidade das nossas crianças. Sabe, eu fico vendo, às vezes, jovens vendo tanta bobagem, tanto lixo, porque não tem ninguém, ou poucos, que se levantam para ser uma voz profética nesse tempo. Tem poucas pessoas, tem poucos jovens, tem poucos homens vendo essa geração, para onde vai? Sabe, você que nunca participou do nosso culto ali, dos kids ali, eu queria que você participasse um dia. Às vezes eu fico lá, as irmãs ensinam. Não é passatempo não, irmãos. Nós estamos lá ensinando as nossas crianças. Porque se nós não ensinarmos, deixa eu te falar, o mundo já está ensinando. E o que nós vamos fazer? Ficar de braço cruzado? Então veja, nós precisamos levantar um exército de homens e mulheres, de jovens, de juvenis, que entenderam esse chamado de Deus, para ser essa voz profética por onde andar. Sabe, a minha maior frustração é ver jovens entrando na faculdade e perdendo rumo, mudando a mentalidade assim de uma forma brusca. Então veja, queridos, quando você entende essa questão desse chamado, né, toda a primeira mentira que o diabo vem é falar que você não é capaz, que não pode, isso é para o outro, mentira, mentira. Deus te chamou para fazer a diferença. Você é boca profética de Deus. Pastor, eu não sei tudo, você não precisa saber tudo, a identidade você já tem. À medida que você se expõe, Deus vai te capacitando. Não existe essa, eu vou esperar ser capacitado para depois fazer. Não é assim que funciona. É quando você se expõe, Deus ele te capacita. É no meio da pressão que você é transformado. É no meio da pressão. Então, pastor, o que eu preciso fazer então? Você precisa renovar sua mente, queridos. Né? Precisa renovar sua mente. Se você está pegando o caminho errado, se você está achando que congregar é tudo meio relativo, né? Você, irmão, que quer ser pai de pet, conversa comigo depois. Mas as coisas começam a ficar muito relativo. Mas o apóstolo Paulo já falou isso lá atrás, para nós não nos conformarmos com esse século. Projeta para mim aí, Romanos 12, 2. Vamos ler desde o primeiro, vai. Não, lê o 2 mesmo, pode botar o 2 direto que já... Olha o que diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se ele está falando, olha, você precisa renovar a sua mente para você experimentar o melhor, ou seja, se tem uma vontade que é a vontade de Deus, também é uma vontade que é nossa, da nossa carne. E nós lemos no texto lá anterior, que as guerras, as contendas, é tudo fruto das vontades da nossa carne. Mas quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, aí nós experimentamos a boa, perfeita e agradável. Então existe um desfrute que não é através da nossa vontade, mas é através da vontade de Deus. Pastor, e minha carne como fica? Você mata ela. Como que se mata a carne? É justamente fazendo a vontade de Deus, se enchendo do Espírito. Sabe, pastor, eu não sei nem por onde começar, comece a servindo. Sabe, eu queria falar sobre Filipe. Não sei se você conhece, às vezes as pessoas não pregam muito a respeito de Filipe. Mas Filipe foi alguém que ele estava ali, e ele via ali os apóstolos ali, e falou, não, eu estou aqui à disposição. Ele não era o apóstolo, ele não era, mas ele falou, eu quero servir. E aí tem algumas características específicas nessas pessoas que decidem servir. Eu queria ler aqui um texto, está lá em Atos, capítulo 6, a partir do verso 1. Diz assim, eu vou enfatizar aqui a respeito de Filipe. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração
dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Qual que era o problema? Começou a crescer muito o número de discípulos e os apóstolos começaram a ficar sobrecarregados, porque eles tinham que fazer praticamente tudo. Então veja que aí aumentando o número dos discípulos, e aí os apóstolos falaram: agora está difícil, porque a gente tem que pregar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E o que está falando? Está falando a respeito da igreja. E aí, 3, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de espírito, de fé e do Espírito Santo, Felipe, procurou Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e este, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes, e obedeciam à fé. Então veja que, como é que Filipe começou? Né? Falando num popular, ele começou distribuindo marmita, servindo o almoço ali para os irmãos. Ele era o iFood. Ele estava simplesmente alimentando ali as viúvas, porque elas estavam sendo esquecidas, e ele ia lá fazer o quê? Levar o alimento. Estava distribuindo, literalmente. Então eles começaram o quê? Com esse serviço, de servir o próximo. Falar: pastor, mas eu queria sim outro tipo de serviço. A questão não tem a ver com titularidade, mas tem a ver com coração. Quando você tem um coração, você quer servir o seu próximo naquilo que é a necessidade dele. Não importa classe econômica, situação, nada disso. Você simplesmente quer o quê? Quer servir. Quantos estão compreendendo? Então veja que Felipe, ele começou servindo, ele estava lá: eu preciso fazer alguma coisa. Na primeira oportunidade, ele falou: olha, nós precisamos de alguém para a cozinha lá para o encontro. Ele falou: aqui, eu vou lá servir na cozinha do encontro. Era isso. Ele começou servindo, se dispondo. Ele poderia fazer outra coisa? Jogar bola, ninguém joga bola hoje em dia, a maioria, né? Mas jogar videogame, podia, lógico que podia. Mas ele falou: não, quero servir. E olha só, a experiência que foi sendo acrescentada na vida desse homem de Deus que decidiu servir. Hoje muitas pessoas não querem liderar porque falam: isso vai dar muito trabalho. E o meu tempo? Sabe, o seu tempo, você pode se perder com muitas coisas no mundo. Mas quando você entende esse chamado de Deus para a sua vida, que Deus te chamou para servir, vou te falar, você abre mão de qualquer coisa para servir o Senhor. E muitas vezes você vai abrir mão para servir o seu próximo. Porque é dessa forma que se serve. É sendo a expressão do amor de Deus para quem está ao próximo. Você vai dispor de tempo? Vai. Muitas vezes de recurso? Vai. Mas como é prazeroso você estar engajado, né, nessa obra de Deus. Como é poderoso você, à medida que você vai conversando e você vai se envolvendo, a sabedoria que vai sendo acrescentada, né? A unção de Deus que vai sendo acrescentada. Muitas vezes, aí toda mentira vai caindo por terra, que você não é capaz, porque você você acha até que foi ruim, mas aí depois você recebe: nossa, irmão, foi uma bênção ter conversado com você. Você fala: nossa, até que tem alguma coisinha aqui em mim. Como isso acontece? Quando você entra e decide no seu coração exercer a nobreza que Deus te deu. Você não é um qualquer, você não é uma qualquer, você é a filha amada de Deus, você é o filho amado de Deus, que Deus escolheu.
E todo pai, quando o filho quer ver o filho crescer, avançar, e mais ainda, indo além de você. Todo pai, toda mãe tem isso no coração. E ele trabalha em função para que o filho estude mais, para que o filho avance mais, para que o filho prospere mais. Dentro de uma casa normal, onde os pais são normais, essa é a normalidade. Essa é a normalidade. Então veja que o coração do pai, e olha que nós não somos perfeitos, é essa. Imagina Deus que é perfeito para comigo e com você. Então a vontade de Deus é que nós entremos nesse propósito, para nós irmos além daquilo que nós sonhamos e imaginamos. Essa é a vontade de Deus. Isso tem a ver com prosperidade, isso tem a ver com casamento exitoso, tem a ver com você desfrutar do reino de Deus. É quando você se esforça pouco, porque o seu pai já fez por você. Enquanto você está no outro polo, você está fazendo muito, está trabalhando muito e tendo pouco resultado. Por quê? Porque ainda está escravizado, precisa renovar a mente. Então veja, agora Felipe, ele começou servindo, mas à medida que ele foi servindo, e tinha pelo menos 3 características que nós lemos no texto aqui, que diz, então diz o que é o texto, que ele tinha boa reputação. O que é boa reputação? Ou seja, ele já não vivia mais esbaldado pelo pecado, não havia pecado nele, ele estava ali, aprendendo, junto ali aos apóstolos. Então foi, esse cara já está separado do mundo, o mundo não brilha mais para ele não está mais envolvido com pecado, ele está aqui, todo dia ele está aqui, nós estamos ministrando, ele está aqui, ele tem boa reputação, ele é alguém bom para servir na casa de Deus. Então, boa reputação, mas diz também que eles eram cheios do Espírito Santo. O que é isso? Ele estava ali na casa, ele estava ali sendo ministrado pela palavra de Deus, ele estava ali se alimentando de dia, de noite, e ele tinha fome de Deus, ele não queria mais saber das coisas do mundo. E outra característica que fala, é que eles serviam as pessoas. Então veja, essa característica de servir, irmãos, ela é fundamental. Tinha um texto, tinha um pastor engraçado, que ele sempre falava assim, aquele que não serve, não serve. Dá para entender o trocadilho? Ele fala, aquele que não serve, não serve. Por quê? Deus nos chamou, tem um propósito para nós chamarmos e fazermos. Sabe, quando você entende isso, você é um tipo de líder, você é um tipo de pastor lá no seu trabalho, na sua escola. Você entende isso daí, isso faz vida em você, e agora o seu discurso é outro. Você fala, eu não vou lá trabalhar por conta de um salário, o salário é só uma consequência. Quando você entende isso, irmãos, é quando você começa a prosperar. Porque agora você está indo atrás daquilo que é precioso para Deus. Para o mundo que é precioso são as riquezas. Enquanto você ficar correndo atrás das riquezas, você fica dando um volta em círculo. Quando você corre atrás das vidas para o Senhor, aí a coisa inverte. Aí Deus começa a acrescentar, porque as riquezas, aquilo que o mundo pode oferecer, não brilha mais aos seus olhos. Quantos estão compreendendo? Então veja, mas olha, Felipe ele começou servindo, mas à medida que ele foi avançando, agora ele estava pregando. Ele estava pregando. Ele estava servindo, mas ao mesmo tempo que ele servia, ele já estava pregando, já estava fazendo a diferença por onde ele andava. E vamos ler aqui um texto que ele está pregando lá em Samaria, Atos 8. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Opa, ele não estava só pregando, agora ele estava operando sinais. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Então veja, Filipe ele começou servindo, mas agora ele estava pregando, e mais do que isso, ele estava fazendo milagres agora, através da palavra de Jesus. Ele pregava, expulsava demônios, os coxos andavam, e começou a haver um grande mover ali através da vida dele.
mas ele começou a servir, agora ele fazia parte. Quanto mais ele se expunha, mais unção, mais vida, mais poder ia acontecendo na vida dele. Então às vezes fala, pastor, eu estou meio seco, não estou sentindo nada, está faltando a presença. Sabe, na verdade, deixa eu te falar, o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em você, você carrega já a presença. O que está faltando é você se encher do Espírito. O que está faltando é você falar, isso que eu quero mais de Deus. Se você quer mais de Deus e você pedir, você vai receber. Não tem jeito, você vai receber. Pastor, eu estou seco. Aquele que bebe da água viva, jamais tornará ter sede, vai ser inundado pela presença de Deus. Você não pode se afastar do corpo. Você tem que estar sempre na presença, né, diante dos pés do Senhor. Amém? Então veja que Filipe, ele foi cada vez crescendo mais, mas tem uma experiência sobrenatural na vida de Filipe. Eu quero compartilhar com vocês agora, que está lá em Atos 8, pula para o 27. Diz assim: eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro. Vinha vendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere ao profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegou a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui a água, que me impedes que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Verso 38. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, agora presta atenção, irmãos. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi segundo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passado além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Então veja, olha só a experiência que ele teve. No meio do caminho ele pregou, e aí o eunuco crê, ele batiza o eunuco, e diz que assim que ele sai da água, o que acontece com Filipe? Ele é transladado. Algumas versões falam arrebatado, mas na verdade ele é transladado. E ele, depois, daquele momento, imagina você está conversando com alguém e simplesmente ele sumiu. Pastor, aconteceu isso mesmo? Aconteceu. Ele foi transladado e foi diretamente, para uma outra cidade. E quando ele chegou nessa cidade, ele continuou pregando o evangelho até Cesareia. Então veja, ele começou servindo, mas ele entendeu depois que o maior serviço era levar o evangelho. Ele começou ali servindo um alimento natural. E é lícito isso, nós devemos fazer sim isso. Mas depois ele descobriu que havia um alimento infinitamente superior àquele natural, que trazia a vida e vida em abundância. E ele começa a simplesmente servir, levando o evangelho por onde ele andava, por onde ele passava. A ponto dele ter essa experiência, eu penso que ele tinha tanto encargo, irmãos, que Deus falou: não, peraí, você vai perder muito tempo, esse translado foi mais ou menos de uma cidade até onde ele foi, mais ou menos 60 quilômetros.
E Deus falou, não, para você chegar lá 60 quilômetros vai demorar muito. E ele simplesmente teletransportado. Algo sobrenatural. Algo miraculoso. E quando isso acontece, ele chega lá, ele continua pregando por cidade em cidade, até chegar a Cesareia, é o que o texto diz. Sabe, queridos, eu não sei como você tem levado os seus dias, eu não sei qual tem sido o ponto que muitas vezes tem te paralisado de ter uma atitude, segundo a palavra de Deus. Eu não sei que muitas vezes as coisas, aonde foi o ponto que se tornou relativo, aonde você tem trocado a vida de Deus pelos prazeres da carne, aonde você tem simplesmente aberto mão do propósito que Deus te chamou. Sabe, todos nós deveremos liderar, todos nós. E onde é que deveria começar a nossa liderança? Na nossa própria casa, a começar pela nossa própria vida. Você liderando a sua própria vida, determinando os seus alvos, indo atrás deles, de cada um deles, é assim. E conquista um e conquista outro. E à medida, quanto mais você se expõe, mais você recebe. Quanto mais você pede, pedindo bem, você vai receber. Então, queridos, quando você se expõe, quando você decide, eu decido fazer a diferença. Eu decido servir ao Rei dos Reis, porque eu faço parte do sacerdócio real. Quando você entende que você faz parte do sacerdócio real, e você decide servir ao Rei dos Reis, aí você vai desfrutar de um tempo de nobreza, e o nobre, ele desfruta, e Deus nos chamou para desfrutar. Eu não sei como você tem vivido a sua vida cristã, em qual estágio que você está, mas uma coisa é fato, comece a servir, comece a falar, comece a dar aquilo que você recebe. Sabe, nós só podemos dar aquilo que nós temos. Você só pode dar alimento para alguém natural, se você recebe o alimento para dar para alguém, ou você ter dinheiro para comprar. Então você só pode dar aquilo que você tem. Aí você fala, pastor, então não é comigo não, porque eu não tenho nada, o que eu vou falar da parte de Deus? Então, ainda bem que você chegou nessa parte. Pois é, se você pensou isso, é com você mesmo que eu estou falando. Se você não tem, então não abra mão de receber diariamente a porção de Deus. Pastor, eu não sei orar. Para de ser religioso, converse com Deus, Deus quer ser íntimo de você. Eu não chego para minha esposa, porque às vezes oração, você acha que tem uma oração, né, uma forma, um modus operandi. Não. Né, Jesus, ele disse, olha, não fique orando com vãs repetições. O que ele está falando? Converse comigo. Eu não chego para minha esposa e falo assim, agora eu entrando na sua presença, quero saber, não. Eu simplesmente converso com ela, desfruto dela. Quantos estão compreendendo? Então nós só podemos dar aquilo que nós temos, queridos. Pastor, eu não tenho nada. Então encha-se do Espírito e você vai ter tudo para dar. Pastor, eu não estou sentindo nada. Você não precisa sentir, você precisa crer. Precisa insistir. Até quando? Até acontecer. Pastor, eu tenho pedido e não tenho recebido. Sabe, muitas pessoas, elas abrem mão porque na verdade, elas decidiram, elas não creram de verdade. Sabe, tem a história do sapinho, né? Tem a história do sapinho, muitas vezes você decidiu, mas você não teve o quê? Uma atitude. Estou falando da história do sapinho, todo mundo conhece, eu já contei. Quem não conhece a história do sapinho? Tem bastante pessoas aqui, eu vou contar. O que é a história do sapinho? Diz que certa vez, haviam 5 sapinhos na beira da lagoa. 3 decidiram pular no lago. Quantos ficaram na beira? Ficaram 5. Pastor, por que ficaram 5? Porque eles só decidiram pular. Eles não tiveram atitude de fazer e completar o mergulho. Sabe, muitas pessoas, elas só decidiram.
Elas decidiram se converter. Elas decidiram ir para a igreja. Elas decidiram serem filhos de Deus, mas esqueceram de viver como o filho vive, de ter atitude, de se achegar ao pai e pedir com a maior cara de pau. Falar, Deus, eu preciso disso. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode. Meus filhos fazem isso. Eles não têm dinheiro, mas eles juram que eu tenho alguns bilhões na conta. Porque eles pedem algo assim e falam, uau. Minha filha era pequena, um dia ela viu um desenho que a menina tinha um cavalo. Pai, eu quero um cavalo. Eu morava num apartamento pequeno. Filha, mas o apartamento é pequeno. Eu falei, pai, não tem problema, pega o cartão e compra uma fazenda. Eu falei, aleluia, quero ter a fé que essa menina tem. Mas ela pediu, na maior cara de pau, porque ela estava crendo. Ela falou, meu pai pode tudo. Sabe, esse é o espírito que nós temos que ter. Que o nosso Deus pode tudo. A palavra de Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece. E se você, a sua fonte é Cristo, então você pode tudo nele. Muitas pessoas ficam fracas porque a fonte é outra. A fonte é os desejos da carne. É ter um carro mais bonito, é ter mais... Qual que é o cerne? Qual que é o propósito em tudo isso? Sabe, é justamente quando você se inspira em Jesus e fala, eu posso tudo. Eu posso ganhar o meu prédio, eu posso ganhar o meu bairro, eu posso ganhar essa cidade, eu posso ganhar esse estado, por onde eu for, de cidade em cidade, por rua, eu vou falar do Evangelho. Sabe, quando você se expõe disso, sabe o que vai acontecer? Vai vir uma unção sobre a sua vida. Vai vir palavras na sua boca, das quais você nunca imaginou que você poderia falar. Deus vai começar a te abençoar financeiramente de tal maneira, da qual você fala, eu nem sei como eu estou prosperando, mas Deus tem me prosperado. E agora o que acontece? Aquele carro que você queria comprar, você nem está mais preocupado em comprar o carro, porque você descobriu algo infinitamente maior e mais prazeroso. Sabe, quando você começa a experimentar isso, e você fala, nossa, mas eu mesmo, apesar dos meus defeitos, apesar das minhas dificuldades, Deus está me usando. Fala, mas eu sou improvável. Então, você já está convocado, porque Deus trabalha com os improváveis. Deus sempre gosta de trabalhar com os improváveis. Aqueles que pensam que são, esses estão aptos para Deus. Aqueles que pensam que são alguma coisa, não podem competir com Deus, porque o Deus já é o eu sou. Ah, mas eu sou o cara. Pois é, mas tem um cara infinitamente maior do que você, que é Deus. Sabe, a maioria das vezes, quando as pessoas desafiam algumas pessoas para liderar, falam, mas eu não estou pronto, eu acho que não dá. E eu falo, quem diz que tem que estar pronto? Nós nunca estamos prontos. Essa é a verdade. Mas uma vez que você se dispõe, Deus te capacita. Quantos querem ser capacitados pelo Senhor Jesus? Fique de pé, onde você está. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, eu creio que, de fato, nós estamos vivendo os últimos dias. E eu creio que é chegado os dias também, onde não dá mais para perder tempo. Não dá. Eu creio que é chegado os dias onde nós precisamos nos posicionar e abrir a nossa boca mesmo. De experimentar algo novo. Sabe, às vezes eu vejo pessoas trabalhando tanto, com tanto empenho, com tanto encargo, e parece que quanto mais trabalham, mais cansados ficam, e o resultado sempre é o mesmo, com a diferença de estarem mais sobrecarregados e cansados. Sabe, eu não sei, mas Jesus ele veio justamente para te aliviar, os que estão cansados e sobrecarregados. E quando você entende que o fardo de Jesus, ele é leve e suave, e o simples fato de você se dispor a ser um líder na casa de Deus, a ser um líder no seu trabalho, a ser um líder na sua escola, a ser um líder na sua faculdade, de falar de coisas sublimes, dos quais professores que muitas vezes doutorados, mas por não conhecer a Cristo, não podem dar.
Mas nós que conhecemos a Cristo, que carregamos a palavra da verdade, nós podemos fazer a diferença numa vida. Sabe onde eu fiquei impactado com a minha esposa? Todas as vezes que eu vou na casa do meu cunhado, sempre tem um amigo que é muito conectado a ele. E eles sempre estão lá e já saem rapidamente. Mas ontem o meu sobrinho, por um atraso divino, ele não desceu. E aí, sempre está todo mundo ali na sala. Só que meu cunhado foi jantar na cozinha, ficou eu, minha esposa e aquele jovem, na casa dos seus 20 e poucos anos. E minha esposa começou a conversar com ele. E à medida que ela foi conversando, falou assim: você conhece o Senhor Jesus? Ele falou: eu conheço. Ela falou: mas você conhece assim só de ouvir falar, ou você já teve uma experiência com Deus? Ele falou: não, nunca tive uma experiência, mas eu li a Bíblia, às vezes. Tinha um jovem, um homem sedento ali. Nunca vi um jovem que fala assim: eu li a Bíblia. E ela começou a falar. Ela falou: você já fez uma oração entregando sua vida para Jesus? Ele falou: não sei se eu já fiz. Como que seria? E aí nós lemos o texto lá de Romanos 10:9. Fala que se tua boca confessar o Senhor Jesus, seu coração crê. E ele começou a falar, ele começou a se encher, aquele menino. E ali ele orou confessando o Senhor Jesus. Pastor, onde vocês estavam? Na casa do meu cunhado. Quem que era? Um amigo, um sobrinho meu. Mas a minha esposa não perdeu a oportunidade de falar do amor de Deus. Não perdeu a oportunidade. E eu também não quero perder. Eu não sei quanto a você, mas eu sei que tem algo a ser feito na sua vida e através da sua vida. Sabe, você tem a liberdade de escolher. Fala: não quero. Mas eu vou te falar que se você decidir, você vai começar a experimentar coisas sobrenaturais e extraordinárias. Filipe começou servindo marmita, comida natural. Mas depois ele começou a levar uma palavra. Começou a levar a fonte de água viva para aquele que experimentar nunca mais tornar-se a ter sede, a ponto dele ser transladado, transportado, fazia sinais, prodígios, maravilhas, porque à medida que ele se expunha, era a medida que ele ia crescendo. Sabe, eu não sei em você, mas eu decidi lá atrás que eu quero crescer em Deus. Eu quero experimentar coisas novas, coisas que possam impactar a minha vida, que possam impactar a vida dos meus familiares, impactar os meus vizinhos, impactar esse bairro, impactar essa cidade, impactar esse estado. Sabe, esse coração que vai te levar a experimentar coisas novas em Deus. Sabe, o evangelho entrando um ano e saindo um ano e sendo só mais a mesma coisa, deve ser algo muito chato. Mas Deus nos chama para experimentarmos coisas novas. Esse é o ano da aceleração. Se você crê, essa palavra que foi liberada é que é o ano da aceleração, e você não tem feito o mesmo modus operandi, não tem evangelizado, não tem falado, deixa eu te falar, você ter o mesmo comportamento e atitude, e esperar os mesmos resultados, isso é loucura. Mas Deus te chama para você fazer uma outra loucura, que o mundo não compreende. E essa loucura é você abrir a sua boca e falar do amor de Deus. É você servir o seu próximo com aquilo que você tem, que é a palavra de Deus em você. É você ganhar os seus amigos, que talvez muitos estão vivendo só de aparência. Estão lá no Insta, tirando foto, postando, mas quando colocam a cabeça no travesseiro, estão chorando angustiados, porque não conhecem a verdadeira riqueza para desfrutar nesse mundo. Que dinheiro nenhum, relacionamento nenhum se compara a Deus. Nenhum prazer desse mundo se compara ao prazer de Cristo. Sabe, nós precisamos fazer a diferença.
E a boa notícia é que quando você decide fazer a diferença no outro, a bênção do Senhor passa por você. E você começa a ter uma alegria indizível, que nenhum relacionamento pode produzir, senão o Espírito de Deus. Sabe, eu queria desafiar você nesses dias, a ser um homem e uma mulher, ousado e ousado pelo Espírito de Deus, para anunciar, para ser uma boca profética, por onde você for, falar, eu vou falar, eu decido falar do Evangelho hoje para alguém. Sabe, minha esposa, ela decidiu, chegou lá, primeira oportunidade, plup. Onde ela vai? Outro dia fomos numa casa fazer uma visita, começou a chegar as pessoas, ela começou a falar, e as pessoas começaram a se converter. Ao ponto, foi uma casa da amiga da Marta, chegou um amigo do amigo, você quer aceitar Jesus? Eu quero. Eu falei, mas nem falou nada. Mas havia um ambiente, porque ficou tão saturado da presença de Deus, que as pessoas falaram, eu quero. Sabe, nós precisamos experimentar isso. Isso não pode ser mais uma teoria nas nossas vidas. Jesus morreu naquela cruz para que isso se tornasse uma realidade no nosso dia a dia. Era assim que os discípulos viviam na igreja primitiva. Era isso aqueles que começavam o serviço experimentavam. E a boa notícia que é isso que nós vamos começar a experimentar nessa igreja, nessa cidade. Mas para isso nós precisamos de homens que decidam servir, que decidam liderar, como Felipe começou. Sabe, se esse é o caso, eu quero orar por você, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, levanta, Senhor, homens e mulheres, uma geração apaixonada, uma geração que não anda segundo a sua reputação, que não anda segundo o que o mundo diz, mas anda segundo aquilo que a Tua palavra diz. Pai, eu quero orar nessa noite, Senhor, pela Tua igreja que responde, Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, queima no coração desses homens, dessas mulheres, desses jovens, ó Deus, que Teu Espírito Santo possa mesmo, Senhor, queimar no nosso interior de tal maneira, Pai, e o fogo do Teu Santo Espírito possa fluir através de nós, e que nós possamos ser boca profética. Levanta, Senhor, nesses dias profetas do Senhor. Levanta nesses dias homens e mulheres apaixonados, destinados a um avivamento, destinados, ó Deus, a fazer a diferença por onde anda, porque o Senhor colocou cada um de nós em locais onde só eles têm acesso, Senhor. Tem jovens aqui que só eles têm acesso nas escolas, tem homens e mulheres no seu trabalho que só eles têm acesso. Que nesses dias, ó Deus, eles possam acessar os corações através da Tua palavra. Por isso, Deus, derrama, Senhor, o Teu fogo, derrama da Tua palavra. Ó Senhor, renova nesses dias o amor, a paixão, o encargo por vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, Pai, que eles possam cuidar das vidas, e o Senhor possa cuidar da vida deles, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nesses dias, ó Pai, eles possam receber de uma alegria indizível, que na primeira dificuldade, eles possam glorificar e não murmurar, e o Senhor tomar conta da circunstância, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós Te louvamos e agradecemos, porque sabemos que coisas maiores estão por vir, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Aleluia, 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 aleluia. Sabe, tem algo que fala, pastor, será que algum de nós podemos ser transladados e transportados? Sabe, eu creio, porque a palavra de Deus diz, mas tem uma forma de você ser um canal para transportar a vida do próximo. Alguns pensaram, pastor, a última coisa que eu vi algo similar foi nos anos 80, naquele filme The Fly, a mosca.
coisa nojenta. Mas você saber que quando você leva uma pessoa a ter uma experiência, quando você é um canal para lançar essa semente, às vezes você nem vai continuar. Esse jovem talvez vai em outra igreja e outras pessoas vão cuidar, mas quando você lança a semente, essa semente divina no coração de alguém, sabe o que você faz com ela? Exatamente o que Deus fez com Filipe, transportou. Porque todas as vezes que isso acontece, essa vida, ela é transportada do império das trevas, ela é transportada para o reino do Filho de Deus. Você consegue compreender isso? Você é um canal de Deus para fazer uma coisa miraculosa. Quando você leva uma pessoa a aceitar o Senhor Jesus, você tira ela do império das trevas. Império é onde as pessoas não têm vontade, onde elas são presas, escravas, tiradas do império das trevas e são transportadas para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Sabe, esses são os dias que o Senhor nos chama para fazer coisas miraculosas e transportar essas pessoas que estão vivendo escravas no inferno e transportá-las para o Filho do reino do Filho do seu amor. Quantos compreenderam isso? Sabe? Então não adianta você decidir no culto como esse, senão você vai ficar igual o sapinho na beira da lagoa. Eu decido pular. Você precisa ter atitude agora. Sabe, lá no seu trabalho, fale do amor de Deus, testemunhe. Pastor, não tem que testemunhar. Você fala, nossa, Deus é maravilhoso. A pessoa fala, nossa, nem sabia que ele era crente. Pois é, tem muito crente secreto. Esses são os dias de você escancarar aquilo que Deus te deu, o amor de Deus. E eu posso afirmar para você, posso afirmar. Pastor, por que você pode afirmar com tanta convicção? Porque é a palavra de Deus. O dia que você se posiciona dessa maneira, aquilo que está fora de ordem, quando você começa a arrumar a casa, o reino de Deus, parece que o Espírito de Deus arruma a sua. Aquilo que estava muito, parece que não ia andar, estava travado. Quando você vai ver, Deus começou a mover. Você fala, mas eu nem esperava. Eu não estava nem tendo tempo. Eu estava tentando. Pois é, mas você tentando, você estava bagunçando. Quando você sai de cena buscando as suas próprias coisas e começa a buscar as coisas de Deus, você sai de cena das suas e fala, eu vou buscar as de Deus. Deus fala, eu vou arrumar a sua casa agora. Aquilo que você não conseguia, eu vou ajustar agora. É dessa forma, queridos. Eu posso afirmar para os irmãos. Posso afirmar. Porque eu tenho vivido dessa forma, eu tenho experimentado. E eu tenho visto pessoas ao meu redor experimentando isso. Mas a minha oração é para que a igreja experimente. Saia do papel e se torne uma realidade. Então, não basta você decidir vir um apelo. Você precisa ter atitude agora de abrir a sua boca. E sabe qual que é a boa notícia? É que durante essa semana, o Espírito Santo vai falar com vocês. Vai ter circunstâncias em que você, o Espírito vai falar, fala do amor de Deus. Você vai falar, mas agora, joga a reputação fora e fala. Eu não tenho que falar. Olhe nos olhos e fala, Jesus te ama. Basta isso. Eu preciso te falar uma coisa. Deus te ama. Às vezes uma única frase impacta todo o inferno. Abala toda a estrutura. E a verdade entra. E lá em João 8 diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós já temos a chave do reino. Precisamos acessar os corações. Amém? Tenha uma semana poderosa e abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia.